política e cultural da cidade de Manaus. Foi construído no período imperialista, tem até um brasão ali do Império Dom Pedro, ginásio Marcelino Dom Pedro II. Ok? No centro do prédio tem um pequeno anfiteatro onde se recitava as poesias, como era antigamente nas escolas. Ainda funciona como escola. Do lado esquerdo, a Praça da Polícia, o nome original Praça Eleodoro Balbi, ganha esse apelido de Praça da Polícia, porque o prédio que fica atrás, lá vermelho, durante 100 anos foi o comando da Polícia Militar do Amazonas, por isso a ganha apelido de Praça da Polícia. Mas ali funcionava o Palacete Provincial, a residência dos presidentes da província daqui do Amazonas. Se tratando de Zona Franca de Manaus, o que sobrou só foi essa área aqui, gente, atrás da Praça da Polícia, as lojas de importados que a gente fala. É essa área aqui, tá? Não quiser bater perna pra cá, é só material, mas é produtos importados, de eletrônicos e outras coisas, tá bom? Do lado direito aqui na esquina, esse prédio vermelho, a nossa biblioteca pública, período republicano, ela foi construída. Um detalhe interessante é que não tem a poluição visual na frente do prédio. Os fios estão por baixo da calçada. E depois continua lá a poluição visual lá no fundo do Teatro Amazonas. Do lado esquerdo, a nossa Marachá Dodaro, Rua das Bate-Palmas aí, ó. Pessoal que compra barato aqui, lojinha de roupa calçada, que vem lá da área do Nordeste. Quem manda aí é os sírio-libaneses e palestinos, que comandam todo esse comércio aí, né? Beleza? Amanhã é domingo, para quem não tem o que fazer amanhã de manhã, essa rua aqui, Eduardo Ribeiro, de onde sai o ônibus, daqui desse ponto até lá em cima, ela é fechada e tem barracas de café da manhã e artesanato, a partir das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde, beleza? Eduardo Ribeiro, a espinha dorsal do Centro Histórico de Manaus. Então, quer se perder aqui no Centro Histórico? É só depois achar Eduardo Ribeiro, lá em cima, teatro, aqui embaixo a igreja, pronto, você já se encontrou aqui, tá bom? Do lado direito, a nossa Catedral Metropolitana de Manaus, a nossa Igreja da Matriz, Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do Estado do Amazonas, onde teve a igreja mais antiga aqui da nossa cidade, do século XVII. Da última vez caiu um macaquinho do Chile aqui em cima. Aí o que acontece? A igreja pegou fogo, depois do século XVIII é construída então o primeiro grande obra arquitetônica da cidade de Manaus, que é a nossa Igreja da Matriz. Que inclusive para você que gosta de visitar museu e prédios históricos, dentro da igreja, do lado direito do altar, tem uma pequena salinha que é o Museu da Igreja, que conta a história de Manaus através da igreja, com fotos antigas e tudo mais, tá bom? Então aqui é a Praça 15 de Novembro, tudo isso aqui, gente, no passado isso aqui era igarapés, certo? Para quem não sabe o que é igarapés, são pequenos rios, rios pequenos, caminho de rio, enfim, foram aterrados, dando lugar à praça e às ruas, ou seja, aqui embaixo ainda tem as galerias, por onde a água chega. Para você que viu aqueles noticiários lá, que Manaus estava debaixo d'água, era nesse trecho aqui, que entra a água do Rio Negro, quando sobe, vem por baixo nas galerias, e vai pelo Suspiro, invadindo toda essa região, que fica cheia da água. Aqui na frente, do lado esquerdo, nós temos o relógio municipal. Esse relógio municipal foi um presente da Suíça, que Manaus, ela ganha quando ela completa 100 anos de aniversário. A cidade de Manaus ganha esse presente, o relógio municipal. Esse presente serviu para resolver os problemas trabalhistas dos patrões e dos empregados que trabalhavam aqui na frente no Porto de Manaus. Ok? Questão de hora para entrar, hora para terminar. Ok? Eu falei para vocês que quando completou 100 anos de aniversário, né? Hoje Manaus tem 352 anos de idade, tá bom? Nós estamos, gente, na parte mais baixa de Manaus, então. Aí na frente está o Porto do Rodway. Nós temos, vocês que moram no Sudeste, Sul, em outras regiões, tem rodoviárias, né? Nós temos aqui estação hidroviária do Amazonas. As rodoviárias, o pessoal entra nos ônibus tudo igualzinho, errado, né? Tá lá um lado do outro, acaba entrando no ônibus errado, né? Aqui a galera entra no barco errado, tá? Porque os barcos também são parecidos, certo? Então a estação hidroviária do Amazonas, Porto do Rodway. Na praça, um detalhe interessante, gente, que do lado direito na praça tem um chafariz ali. Ele chegou na cidade de Manaus no mesmo ano que o Teatro Amazonas foi inaugurado, 1896, veio de Glasgow, tá bom? Já o relógio veio da Suíça, e aqui na frente, o Rodway foi construído pelos ingleses, e aquele prédio amarelo ali na frente, do lado esquerdo, veio da terra dos Beatles, do lado do Liverpool. Vocês conhecem aqueles brinquedos da Legos? Ele veio da mesma forma, todo montado em blocos, e aqui literalmente
colocado aí. É o prédio da alfândega. Na frente dele tem uma torre que tem um farol que orientava as embarcações na chegada em Manaus. Está desativado e vai se transformar no museu. Hoje, nesse porto, chegam os cruzeiros internacionais. Infelizmente, foi cancelado mais uma vez o circuito de cruzeiro desse ano, devido à pandemia. Mas é aqui que chegam os cruzeiros que vêm da França, vêm da Inglaterra, vêm da Alemanha, vêm dos Estados Unidos, para ficar 2, 3 dias no máximo, tá certo? Bem, então aqui se perde um pouco os prédios históricos com os prédios mais modernos. Do lado direito, observe as embarcações. Se você vir aqui em junho, esses barcos estão na altura da rua. Ou seja, a água está subindo, vai subir até o final de maio. Quando em junho começa o nosso verão, aí vai descendo a água até dezembro, quando aparecem nossas praias de água doce, certo? Do lado esquerdo da gente aqui, nós temos esse prédio moderno. Isso aqui, gente, nos anos 80, ele bombava como hotel, é o Hotel Amazonas. Aqui que ficava hospedada muita gente do Brasil que vinha comprar na Zona Franca de Manaus. Pessoas passavam 2, 3 dias aqui comprando 20 caixas de televisores, aparelho de som, videocassete e levava embora para vender. Era muito barato, né? Certo? Então hoje é apenas um prédio comercial e uns condomínios. Certo? Do lado direito da gente, essa área aqui atrás fica a área das feiras e mercado. O mercado municipal do Lisboa fica nessa região, de frente para o rio lá, e a feira da Manaus Moderna também fica nessa região, tá bom? Então esse lugar do passado era conhecido como o bairro dos Remédios. Então nós tínhamos aqui o bairro de São José, que é do Teatro Amazonas, o bairro de Campinas, a Igreja da Matriz, o bairro de São Vicente, onde começou Manaus, o Marco Zero de Manaus, que é no início da Avenida 7 de Setembro. Tá? Que também é um lugar legal de se passear para onde o museu da cidade está funcionando. No momento está ainda fechado. E hoje tudo é centro histórico de Manaus. Ok? E aí seria então a parte mais baixa, onde chegavam os navios queimando madeira, queimando lenha, né? Os navios a vapor, trazendo tudo que era de novo para a cidade de Manaus. Você tem uma ideia? Desde água mineral vinha para a cidade de Manaus nos barcos. Vinha da França, água mineral com gás. Tá? Cerveja vinha da Alemanha, vasilha de porcelana. Então as madames compravam seus vestidos na França, mandavam lavar na França para não sujar com as águas do Rio Negro. Tá? Então tudo era muito, né? Muito ostentação, muito glamour, né? Tudo isso devido à economia do ciclo do látex, da goma elástica. Ok? Mais uma vez aqui na frente, do lado esquerdo, vamos passar por outra fachada do prédio do Palacete Provincial. Sua beleza arquitetônica é a quantidade de janelas e arcos plenos. Nós temos hoje, dentro desse prédio do Palacete Provincial, 5 museus que você pode visitar. Museu de Numismática, Imagem e Som da Amazônia, Pinacoteca do Estado, Museu da Polícia Militar e de Arqueologia. Então, você aproveita bastante uma visita no Palacete Provincial, ok? Aproveita bem legal. É só ver direitinho os horários de funcionamento, tá bom? Bom, daqui a pouco, umas 4 horas, o sol baixa, mas aí esse calor melhora, tá certo? Então nós estamos agora no nosso inverno amazônico, então hoje está frio, tá? Nós temos aqui 2 estações do ano, a quente e a quente. Porque aqui quando está muito quente a gente fala 3 vezes, não fala nem 4 nem 2. São 2 estações, verão e inverno. Desse jeito. Mas gente, vou dar uma dica para quem está visitando a cidade. Aí a primeira gota corre que a outra já é temporal, tá certo? Mas se você se molhar, achar que vai parar o tempo, hoje não vai parar de chover, pode ficar tranquilo que depois o tempo abre. Hoje começamos com, não sei se vocês acordaram cedo, mas quem viu, o tempo estava praticamente nublado, parece que o mundo ia se acabar hoje. E olha aí, abriu esse solzão aí, ninguém nem pode reclamar, né? E aí depois pode ser que mude de novo. Mensagem pra Cleiton. Vamos apanhar muito. É isso aí. Gente, do lado esquerdo desse prédio aqui, essa fachada na verdade, aqui funcionava um cinema, Politeama. A cidade de Manaus, ela tinha no entorno, tinha 12 cinemas e cine teatro.
que era o que as pessoas investiam na cultura dentro da cidade, por entretenimento da população, né? Isso no mesmo período que, na época que Rio de Janeiro era a capital do Brasil, lá tinha 9 cinemas e aqui tinha 12, então tinha uma concorrência muito grande com a capital do Brasil, né? Só que a diferença é que, por exemplo, na época do ciclo do café, os barões do cafezais, eles se abraçavam com os políticos lá e se resolviam. Aqui, os barões da borracha achavam que isso nunca ia acabar, a vida era ostentação, Manaus, Londres, Manaus, França, Manaus, e quando acabou o ciclo, entrou em declínio, não tinha para quem se abraçar, e acabaram muitos se matando, outros foram embora, venderam seus bens. Aqui na frente, você vai ver uma típica residência de um barão da borracha. Esse aqui era o Palacete Scholz, de Hans Valdemar Scholz. Ele era cônsul da Áustria, era dono de vários cavalos árabes, cavalos ingleses, tinha um belíssimo jardim, ainda tem um jardim bonito lá atrás, mas tinha um mini zoológico, certo? Então aqui era a residência dele. Inclusive essa residência é fora da cidade de Manaus. Essa rua que nós estamos passando, a 7 de setembro, hoje é a maior avenida do centro histórico, e isso era só uma estrada de barro, e vinha o bonde até aqui, passando por essa frente da residência dele. Então atrás era só igarapé e tudo era floresta. Ele morava fora da cidade, certo? Então o que aconteceu? Com o declínio econômico da borracha, eles não conseguiam mais manter a sua vida aqui, né? Sua ostentação, a sua vida trabalhando aqui dentro da cidade. Então o que acontece? Ele acabou vendendo os seus bens para o comerciante. Esse